Expelindo sombras, libertando-se dos pensamentos negativos. Esse é o nosso assunto no dia de hoje, pensamentos negativos, a questão de transmutar sombras ou de se libertar dos pensamentos negativos. Sem dúvida alguma, essa é uma das principais questões quando a gente fala sobre psicologia, até mesmo sobre filosofia, sobre estilo de vida, saúde, bem-estar, principalmente saúde mental. A questão dos pensamentos negativos. Por quê? A maioria da população hoje em dia, eu posso até dizer que ela é assolada, e eu gosto mesmo de usar essa palavra, por pensamentos, tá? Uma das principais reclamações que eu ouço na questão do bem-estar e até mesmo como crítica para meditação é o seguinte: não consigo deixar a mente em branco, não consigo parar de pensar. Hoje, nessa live, nós vamos falar exatamente sobre isso, sobre a questão dos pensamentos, para ser mais precisa, os pensamentos negativos. Para você que está chegando aqui pela primeira vez, eu sou a Jenny Humphrey, mentora de idiomas, mas, entre outras coisas, eu sou estudante de neurociências. Também estudei filosofia, principalmente na Espanha, então algumas referências que eu farei, pode ser que eu deslize um pouquinho e acabe mencionando algumas palavras em espanhol, mas eu vou tentar me manter aqui centrada, presente no momento, para trazê-las em português. E no estudo da neurociência, a gente analisa muito o cérebro. Eu não preciso ter um cérebro aqui na minha mão para falar sobre neurociência ou para provar, entre aspas, a minha paixão pela neurociências. Porém, o estudo do cérebro, ele é fundamental para nós entendermos a nossa forma de viver e levarmos também esse tipo de informação para a sociedade. E é por isso que é uma área que está tendo cada vez mais pessoas interessadas, principalmente quando a gente entra em questões como o pensamento. E aqui eu vou trazer alguns fatores que nós vamos usar para edificar o nosso encontro hoje, certo? Então vamos lá, para deixar a situação muito clara. Eu quero que você, primeiro, entenda que nós precisamos criar uma dissociação entre eu, pessoa, aqui em 3D, que eu consigo pegar, tocar, sentir, e algo imaginário, tá? Algo que só existe na minha mente. E nós vamos estar falando muito hoje aqui sobre a questão do poder da mente. Esses conhecimentos, a gente está falando de ciências, até por isso o nome do curso da faculdade é Neurociências, porque é a ciência que estuda o cérebro, o funcionamento do nosso cérebro. E na hora que nós vamos estudar o funcionamento do cérebro, nós aprendemos muito sobre como o cérebro humano funciona e como o ser humano pensa. E aqui eu vou estar lidando com o ser humano de modo geral, a espécie humana, tá? Nós. Obviamente você poderia falar, tá, mas Jenny, eu penso de uma forma diferente da sua, sem dúvida alguma. Até pelo fato de que eu vivi experiências diferentes das que você viveu, então eu vou citar um exemplo muito claro, tá? Aqui em Londres hoje está chovendo. O nosso último dia de sol foi no sábado, onde estava até aquele sol brilhando excessivamente, e eu pensando, nossa, que estranho, em pleno janeiro em Londres, né, no inverno, não é nada comum. Então olha só, se você é uma pessoa que ama o verão, você vai olhar para um dia de sol e vai pensar, que maravilha, hoje o dia vai ser maravilhoso. Pensamento, certo? Se você é como eu, você vai olhar para aquele dia de sol e falar, nossa, acho que hoje o dia vai ser insuportável, vai fazer um calor infernal. Continua sendo pensamento, é a mesma coisa. Porém, a base é completamente diferente por causa das nossas experiências e dos nossos gostos, certo? Você consegue controlar o que você pensa? E principalmente, como o que você pensa consegue até mesmo criar situações na sua vida. É sobre isso que nós vamos estar falando aqui no encontro de hoje. Então sejam muito bem-vindas, bem-vindos, bem-vindes, todos os que estão aqui presentes. Fiquem à vontade para colocar as dúvidas e perguntas de vocês aqui no chat, tá? Porque eu vou estar falando sobre isso e é um encontro bem interativo. Então você que está assistindo a gravação, você não vai ter a oportunidade de fazer as perguntas, mas você pode refletir aí nas perguntas que forem sendo feitas aqui no ao vivo, certo? Então, como eu estava dizendo, quando eu acordei hoje, eu já vi que estava chovendo. E o meu pensamento imediato, sem eu forçar ou sem eu me dar conta, já foi, ai, que maravilha. O dia hoje vai ser maravilhoso. E perceba, inclusive, a nossa postura corporal, tá? Olha um exemplo muito claro. Muito boa tarde, Rosângela, minha querida. Se tiver alguma perguntinha, já pode deixar aqui, que eu já vou trazendo para você. E para vocês todas que estão aqui. Então, olha só, a postura corporal, ela também pode ser afetada e é afetada pelo nosso pensamento, tá? Citando o exemplo do clima. Quando eu vi que estava chovendo, hoje de manhã, frio, chuva, céu branco, típico de Londres, é o que eu amo. Ai, que dia maravilhoso! Olha a postura. E o sorriso. Por um simples pensamento que eu não controlo, certo? Agora, a pessoa que detesta esse tipo de clima. Aff, que saco, que dia horrível, tá chovendo, não dá nem para sair de casa. Olha a postura corporal. Totalmente para baixo. Derretendo, energia negativa. A partir disso, você pode começar a observar que postura corporal você tem, você mantém, quando um pensamento
passa pela sua cabeça. O título dessa live, ele é o seguinte: Transmutando sombras, libertando-se de pensamentos negativos. Já vou começar aqui quebrando um estigma e que muitas pessoas não sabem, tá? A melhor forma para você se libertar de um pensamento negativo, anota bem isso, a melhor forma para você se libertar de um pensamento negativo é não tentar se libertar do pensamento negativo. Doideira, né? Eu sei. Você pode estar pensando, como assim, Jenny? Peraí, mas esse é exatamente o título do nosso encontro hoje. Isso. Só que, presta bem atenção. Vamos fazer um exercício aqui agora, tá? Entre você e eu. Eu vou te falar para pensar em uma cor, e você pode pensar na cor que você quiser, pode ser a sua cor preferida, só que você tá terminantemente proibido de pensar na cor vermelha. Não pense no vermelho, tá proibido pensar no vermelho, não é para pensar no vermelho. Em que cor você pensou? 90% das pessoas, e isso são fatos, é estudo científico, isso é a mais pura aplicação na vida real e na prática da neurociência, 90% das pessoas vão pensar na cor vermelha. Por que isso acontece? Quando o pensamento passa pela sua cabeça, automaticamente você começa a dar vida, dar voz a esse pensamento. Então, se eu te deixo livre para pensar em qualquer cor, você tem ali toda a sua autonomia. Eu vou pensar na cor que eu quiser, na minha cor preferida. A partir do momento que eu dou a seguinte ordem para você e para o seu cérebro, não pense na cor vermelha, você enxerga o vermelho. É imediato. Isso tem a ver com o fato de que, primeiro, o nosso cérebro não entende o não, certo? Então, a partir dali, ele só ouviu o vermelho. E ele tem muito a ver com o fato de que nós somos incapazes, por muito que nós queiramos, de controlar o nosso pensamento. Portanto, se eu sou incapaz de controlar o que eu penso, eu sou incapaz de me libertar de algo que eu não controlo. É muito simples, tá? Existem técnicas que vão me ajudar a criar uma dissociação do pensamento. Eu vou citar mais uma vez um exemplo muito prático e muito claro. Tá? Já vou me confirmando aí se ficou claro e se você conseguiu pensar em outra cor, no exemplo que eu dei. Ou se você, inevitavelmente, pensou também no vermelho. Olha só, eu tenho aqui uma garrafa d'água. Tá? Inclusive, essa garrafa d'água foi a lembrancinha que eu trouxe para mim da minha viagem na Dinamarca. E por que isso foi a minha lembrancinha? Porque como uma pessoa minimalista, eu não quero acumular coisas. Decisão. Mas quando eu estava na Dinamarca, eu pensei, nossa, olha só que lembrancinha linda, que imã de geladeira, que gracinha, vou levar. Pensamento que cruzou a minha mente. A partir daí eu passo para decisão, certo? Então eu decido se eu quero realmente levar isso ou não. É muito simples, tá? Então, enquanto vocês estão aqui chegando, vão me dizendo se isso faz sentido para vocês, se está sendo aí, se está ficando claro, se está sendo tranquilo, ok? Enquanto isso, eu vou colocar aqui, onde nós estamos trazendo exatamente técnicas para que vocês consigam aplicar na vida real de vocês e viver a transformação que esse ano de 2025 está nos chamando para viver. A Lu está dizendo que ficou claro, inicialmente pensei, depois o vermelho entrou. Eu te deixei livre por alguns segundos para pensar na cor que você quisesse. E você não controla que pensamento vem. Depois disso, quando eu já disse, não pense no vermelho, é proibido pensar no vermelho, o vermelho já vem para a nossa mente. Então, como eu estava dizendo aqui, a questão da garrafa, certo? Eu quero que você imagine a situação seguinte. Se eu te disser que eu sou essa garrafa, você me diria, não, a garrafa é um objeto e você é um ser separado da garrafa. A partir de hoje, eu quero que você se lembre dessa situação, do que eu estou te trazendo com a garrafa, para a questão do pensamento. Você não é o seu pensamento, certo? Primeira coisa que você precisa entender é criar essa dissociação. Você não é o seu pensamento. O seu pensamento, ele é algo que ele simplesmente surge e aparece na sua mente sem que você controle. Você é uma consciência superior que observa esse pensamento. E é muito importante que você entenda isso, porque a sua vida vai ficar muito mais fácil, e esse é o meu objetivo hoje aqui, facilitar a sua vida vai ficar muito mais fácil a partir do momento que você, primeiro, entender isso, segundo, aceitar essa afirmação. Porque também não adianta nada você chegar e falar, nada, Jenny, eu sou meu pensamento sim, eu sou tudo o que eu penso, tá? Nós temos uma situação que é a seguinte, quando você acredita em alguma coisa, você se torna aquilo, porque é o poder da criação e da cocriação, no caso. O seu pensamento, repetido várias vezes, ele se torna a sua palavra. A sua palavra
palavra, repetida várias vezes, ela se torna a sua ação. No final das contas, o seu pensamento vai se tornar a sua vida. Então, a partir do momento que você entende e cria essa dissociação entre você e o seu pensamento, você passa a entender e não dar o poder que você provavelmente hoje esteja dando para ele, ok? A Lívia, que está aqui comigo agora, ela é expert em cocriação. Então ela pode trazer exatamente um pouquinho sobre essa questão, como o pensamento se torna palavra e como a palavra se torna a nossa realidade. Olá a todas. Então, como a gente já estava comentando, às vezes a palavra ela é tão forte em nós mesmos que nós não nos damos conta, porque poucas pessoas pensam e são conscientes do que pensam, né? Das 24 horas por dia a gente não é consciente do que pensa. Então, por isso que o poder da palavra é esse. A palavra ela é o primeiro ato. Né? Na própria Bíblia, para os evangélicos religiosos, fala que primeiro foi a palavra, foi o verbo, porque a palavra ela cria. E ela cria pensamentos, e os nossos pensamentos depois são a nossa conduta, ou a nossa fala, consciente ou inconscientemente. Por isso que vigiar o que nós pensamos, vigiar a nossa palavra é essencial, só que também é difícil. Né? Nós comentamos esse tema na cocriação muito, porque se cocriar fosse uma prática fácil, todo mundo teria já o que quisesse. Mas como precisa dessa vigilância constante, né? Vigiar constantemente o que eu estou pensando e os meus atos, isso se torna difícil. Porque, querendo ou não, tudo que é negativo, ele tende a pegar mais rápido na gente do que o positivo. Porque como ele é baixo, a vibração, ele entra em qualquer frechinha que você deixar aberta. É igual um vão da janela que você deixa aberto, o vento. Imagina as coisas negativas como um vento. O vento, é muito difícil você não conseguir que o vento entre em algum lugar. Até quando você vai embalar vácuo, é um processo totalmente difícil. E por isso que a palavra negativa, ela entra mais rápido na gente. Por muito que a gente esteja vigiando e falando, não, hoje eu vou ser positiva. Uma pessoa reclamou do meu lado, puf, meu pensamento já foi. Porque é a prática que a Nutri fez agora. Não pense no vermelho. Se eu fico o dia inteiro falando, não pense em coisas negativas, seja positivo, não pense em coisas negativas, eu tô me focando a atrair o negativo. Aí qualquer palavrinha negativa ao meu redor, pum, já absorvi, porque somos esponja. Então é isso. Exatamente. A palavra, né? Pode... Exatamente. E o nosso cérebro, ele tem exatamente essa estrutura. O nosso cérebro, ele é preguiçoso, porque a função do cérebro é sobreviver. Então é o seguinte, quando uma situação nova surge na sua frente, o cérebro imediatamente pensa, perigo, porque é desconhecido para mim. E ele vai criar no seu corpo físico sintomas para tentar fazer com que você evite aquela situação. Então, voltando ao exemplo que eu iniciei, falando sobre a meditação. Por que muitas pessoas não conseguem aplicar a meditação na vida? E eu sou uma delas, tá? A meditação tradicional, para mim, não funciona. Primeira frase, não pense em nada. Meu cérebro fica, é para eu não pensar em nada. Eu não posso pensar em alguma coisa. É para eu deixar a mente em branco. O que eu tô fazendo? Pensando. Para mim, é simplesmente impossível desligar meu cérebro. Falar para ele, não vou pensar em nada. E o querido ficar aqui, cru, cri, cri, ouvindo grilos. Ele vai estar o tempo todo pensando que não é para eu pensar em nada. Então, como o nosso cérebro é preguiçoso, ele busca o comodismo. Tudo que é de vibração baixa é mais cômodo. Porque a vibração alta, ela exige, ela demanda de você esforço. Com os pensamentos, acontece a mesma situação. Eu não sou consciente do que eu estou pensando, e isso é muito comum. Sabe quando você está conversando com alguém? Me contem aqui vocês no chat se isso já aconteceu. Geralmente, sem querer, assim, já citando, acontece com os maridos, né? Geralmente. Você tá contando alguma coisa e você vê que ele tá ali, ó, no celular. Tá me ouvindo, amor? Tô. Ou você tá contando alguma história e tá distraído, olhando pra janela, ou distraída, ou falando sobre outra coisa, ou simplesmente pensando em outra coisa. Não tá aqui, presente no momento, com você, dedicando a atenção. Para algumas pessoas, acaba sendo inevitável, pessoas que têm a síndrome do pensamento acelerado, por exemplo. Tá? Agora, o objetivo, a partir do momento que você cria essa dissociação, e aqui nós estamos apenas ilustrando alguns exemplos, porque o foco desse encontro é falar sobre pensamentos negativos, a partir do momento que você cria a dissociação, você faz o seguinte, você entendeu que eu, Jenny Humphrey, não sou essa garrafa d'água, certo? Assim como você não é. Você pode estar com qualquer objeto na sua mão nesse momento, pode ser inclusive o seu celular, e eu quero que você seja consciente de que você não é o celular. Dessa mesma forma, eu não sou o que eu penso. Eu posso me tornar o que eu penso, que é diferente. Tá? Se eu sou uma pessoa cheia de pensamentos negativos, eu vou acabar me tornando uma pessoa negativa. Mas eu não sou o meu pensamento. E essa é a primeira coisa que precisa ficar muito clara. Porque isso é importantíssimo para a depressão, para a ansiedade e para tantos
sintomas ruins e doenças mentais que nós temos por aí. Que se cria dissociação entre o meu ser, quem eu sou, e o meu pensamento. O meu pensamento, ele pode ser uma coisa, ou até mesmo se eu quiser personificar em um objeto, como essa garrafa d'água aqui. A partir do momento, e a Régia está concordando aqui, dizendo que é verdade, fiquem à vontade, como eu disse, para colocar aqui no chat, tá? O que vocês estão pensando nesse momento, até mesmo de forma inconsciente, porque daqui a pouquinho eu vou trazer a prática que nós vamos fazer hoje, certo? Então, trazendo mais contexto para que essa situação fique muito clara. A partir do momento que eu sou consciente que, eu não controlo o meu pensamento, se alguma pessoa disser para vocês e estiver vendendo um curso, aprenda a controlar os seus pensamentos, gente, nem entra, mentira. Não existe isso, tá? A minha faculdade, sem querer me gabar, já me gabando, mas a UCL é uma das faculdades mais famosas do mundo, a Universidade daqui de Londres, e tem um dos cursos de neurociências mais impressionantes e poderosos do mundo. Se eles não estão vendendo um curso, tá? De controle seus pensamentos, é que não existe, tá? Se alguém pudesse fazer, seriam eles, com tudo que eles têm ali ao alcance. Então, já entenda isso, que isso não existe, você não vai encontrar em lugar nenhum, e se te prometerem, é promessa furada. Você vai aprender a lidar com os seus pensamentos, ok, mas controlá-los, controlar exatamente o que você pensa, isso nunca vai acontecer, certo? Então, a partir do momento que você entende e cria essa dissociação, é impossível controlar o que eu penso. Ok, eu vou controlar como eu reajo a esses pensamentos. Maravilhoso. Até aí, certinho. Tá fazendo sentido? Tá ficando claro para vocês? Então, nós seguimos. Depois, eu sou consciente de que eu não sou o que eu penso. E isso aqui é fundamental, principalmente quando estamos falando de mulheres. Eu sou, principalmente, mentora de idiomas. Qual é o pensamento externalizado depois, verbalizado, que eu mais ouço de alunos, alunas e alunos? O inglês não é para mim, eu tenho dificuldade de aprender, é impossível, vai ter que ficar para outra vida, e eu sempre faço uma simples pergunta para eles. Isso é um pensamento ou é um fato? E eles respondem, é um pensamento. E eu digo, ok. Então, se é um pensamento, não é verdade. Não existem provas científicas disso. E eu acredito ou naquilo que eu vejo ou naquilo que eu sinto. Tá? Por quê? Esse pensamento negativo cria uma espiral negativa na sua vida. E você começa a repetir que você é incapaz, que você não consegue, que você não serve para aquilo. Se nós formos citar para as mulheres a síndrome da impostora, eu não tenho capacidade para fazer isso. Eu não consigo viver do digital. Eu tenho vergonha e não consigo abrir uma live. Eu não tenho conhecimento para colocar no mundo. Pensamentos não são fatos. Repetidos inúmeras vezes se tornam ações porque você começa a acreditar naquilo. Mas então, Jenny, como a Lu está dizendo, é o que eu sempre falei. Infelizmente, porque a gente tende a pensar que o pensamento aqui, ele é nosso, não, eu que criei esse pensamento. Não, não. Faz um favor para mim, todo mundo agora, para de respirar por 5 segundos e eu vou contar até 5 valendo. 1, 2, 3, 4, 5. Pode voltar a respirar. Quando eu falei para de respirar, provavelmente você pensou, é para parar de respirar. E quando eu falei pode voltar a respirar, você deve ter pensado, é para voltar a respirar. Desde que nós começamos a live aqui, você já estava respirando. Em algum momento, você pediu para o seu pulmão, para o seu corpo, em algum momento você mandou a mensagem para o seu cérebro, respira. Você mandou, Lívia, alguma mensagem para o seu cérebro pedindo para ele respirar? Nenhuma. Porque isso e já você é estava inato. respirando? Estava. Exatamente. Porque isso já é inato. Você não precisa falar para o seu coração bater. Ele simplesmente bate. Uhum. Você não precisa falar para os seus órgãos funcionem. Eles simplesmente funcionam. Então, por que você acha que você dá alguma ordem para o seu cérebro pensar, emitir pensamentos? Ele simplesmente pensa. Ele simplesmente funciona. Sem que você controle ou sem que você determine o que é esse pensamento. Então, tá bom. Acho que já ficou claro. Eu quero agora que vocês aqui do chat coloquem um pensamento negativo que passou pela cabeça de vocês hoje, no dia de hoje. De repente, esse pensamento pode ser: a Jenny é completamente doida, não estou entendendo nada disso. Não tem problema. Lívia, me diz, por favor, um pensamento negativo que você teve hoje. Não vou dar conta de tudo. Não vou dar conta de tudo.
Sim. Na rotina, muitas coisas, querendo fazer muitas coisas, muita coisa na agenda. E eu sou dessas que eu coloco metas, né? Tipo, hoje eu tenho que ter feito isso até o final do dia. E muitas vezes não dá tempo. Aí você já chega meio-dia e mais da metade da lista tá sem cumprir. Você fala, não vai dar tempo. Né? Não vou dar tempo de tudo. E deixa eu só fazer uma Por aportaçãozinha enquanto favor. as pessoas vão conseguindo, vão escrevendo. Quando você Uhum. mencionou, né, que o pensamento repetitivo na nossa mente, também um estudo recente que você deve saber, que foi feito, diz que os pensamentos negativos, porque todo mundo deve saber, e se não, vocês estão sabendo agora, que o pensamento, ele cria como se fosse caminhos no nosso cérebro. Imagina o nosso cérebro como uma areia da praia, totalmente lisa. Quando a gente nasce, tá assim, lisinho. Cada pensamento, ela vai criando como que eu falo? Um buraquinho, assim, onde você pode caminhar depois. E cada vez que você pisa nesse mesmo lugar, né, não vai ficando mais fundo? Vai afundando? Uhum. E vai ficando mais marcado, etc. E o pensamento negativo, ele cria esse caminho mais rápido que o positivo. Isso foi um Uhum. estudo devido também a, eu imagino, não sou esperta no tema, mas eu imagino que devido a que a vibração dele é tão baixa, que ao vibrar baixo, vamos imaginar isso de vibração, para as pessoas entenderem melhor, como a lei da gravidade. O que é mais pesado, nesse caso o sentimento, ele puxa você para baixo, ele Uhum. vai ter mais força, e o que é mais leve vai flutuar mais, vai ser mais difícil cair, né? Isso, Então, por exemplo, uma maçã, você exatamente. joga uma maçã e uma pluma, qual cai mais rápido? A maçã. Então, da mesma forma, o pensamento negativo, como ele é denso para nossa alma, ele é pesado, ele vai, Uhum. quando ele cai na areia, ele vai criar um pedaço ali, eu esqueci a palavra, tá me fugindo a palavra, uma marca. Ele vai criar uma marca Uhum. mais profunda do que a pluma que cair sobre a areia. Então, por isso que aí Exatamente. temos que ter mais atenção ainda no pensamento negativo, porque, Uhum. obviamente, ele vai criar um rastro no teu cérebro muito mais profundo e rápido do que o pensamento positivo. Então, por muito que você esteja trabalhando há anos, meses, em ter pensamentos positivos, qualquer deslizezinho, puf, ele já vai ali para o negativo, porque ainda está fundo. É difícil você Exato. nivelar depois, né? Exatamente. E principalmente porque, como você não controla o que você pensa, assim como você não controla quantas vezes você vai respirar, imagina que ilógico seria se eu falasse, durante essa live eu só vou piscar 5 vezes. Durante essa live meu coração vai bater só 55 vezes. É proibido bater 56. O corpo é meu, eu que mando. E por que nós tentamos fazer isso com o cérebro? Não funciona assim. E a partir do momento que nós temos consciência disso, a nossa vida fica muito mais fácil. Alguns dos exemplos aqui que as meninas colocaram foi, a Osmeri está dizendo, não consigo dar conta de tudo, pensamento negativo que ela teve hoje. A Eliana está dizendo que o pensamento dela foi, não vou conseguir entrar na escola, foi o pensamento negativo que ela teve hoje. A Manu está trazendo para nós o pensamento que ela teve hoje, dizendo, sou idiota de fazer pós em psicologia positiva e agora não achar trabalho, que isso foi o que ela pensou. Então, olha só, a partir de hoje, como eu já disse para vocês, é utópico, tá? Eu tentar colocar aqui para vocês que vocês não vão ter mais esse tipo de pensamento. Porque, mais uma vez, assim como eu não controlo a minha respiração, os batimentos cardíacos, eu não controlo o que entra no meu cérebro, mas eu controlo como eu reajo a isso e como eu vou começar a treinar o meu cérebro para que a maioria dos meus pensamentos passem a ser pensamentos positivos e alinhados com a minha frequência, com a minha vibração, com a missão da minha alma, com o meu campo energético, tá? Ao mesmo tempo que eu falo, por isso que eu digo que eu sou doida, ao mesmo tempo que eu falo sobre neurociências, que eu sou completamente apaixonada por alma e por energia. Então, o que eu faço? Eu misturo tudo. O cérebro com essa alma, com essa energia, com o espírito, e ali a gente faz todo esse trabalho que é lindamente feito na nossa escola. Então, a partir de hoje, assim que o pensamento negativo chegar, e esse aqui, gente, essa é a parte mais importante, tá? Do nosso tema de hoje, da nossa live, por isso que eu já estou entrando no assunto. Eu já dei bastante introdução para que nós entendamos direitinho do que nós estamos falando, e agora nós chegamos exatamente nessa parte prática, tá? A partir de hoje, e é compromisso aqui comigo, com a Lives, com todas as que aqui estamos, quando qualquer pensamento negativo chegar para vocês, e eu faço esses exercícios diariamente, ontem, por exemplo, eu fiz esse exercício. Passou um pensamento aqui na minha cabeça de eu não vou conseguir entregar isso a tempo. E na hora eu parei, porque, lembrem-se o que eu estou dizendo, eu não sou o pensamento, eu sou a consciência superior que observa esse pensamento. Eu consigo me observar respirando, eu consigo me observar com o coração batendo, eu consigo me observar piscando, e eu também consigo me observar pensando, tá? Quando esse pensamento chega, você vai fazer o seguinte, com gratidão, e é principalmente por isso que a Lívia está aqui, porque a cocriação, a base da cocriação é a gratidão. E a base da nossa vida também deve ser. Quando um pensamento negativo chega em nós, a nossa primeira reação é
de novo com isso, de novo pensando assim. E o que as pessoas que têm depressão, ansiedade, conflitos, mais ouvem é: você não pode pensar assim, como se eu controlasse o que eu penso. Exato. Então, imagina que eu pegue aqui para o que a Manu escreveu, que o pensamento que ela teve foi: sou idiota de fazer pós em psicologia positiva e agora não achar trabalho. Aí eu viro e falo: Manu, você não pode pensar assim. Ela vai falar: ah, que maravilha, Jenny, me ajudou muito. Você acha que eu não sei? Que eu não deveria estar pensando isso? Você acha que eu não sei que é um curso sensacional e que com isso eu vou ajudar muitas outras pessoas? Você acha que não passou pela minha cabeça de que de repente eu não acho um trabalho aqui porque o universo está fechando essas portas para abrir algo muito melhor para mim? Mas o primeiro pensamento foi esse. Ou, por exemplo, o da Eliana, de trazer: não vou conseguir entrar na escola. E eu chegar para ela e falar: mas Eli, você não pode pensar assim. Eu não estou ajudando em absolutamente nada, muito pelo contrário, eu estou até piorando a situação. Ou chegar na Osmeri e quando o pensamento que passou pela cabeça dela não consigo dar conta de tudo, eu falar: mas Osmeri, você não pode pensar assim. Né? Quem tem amigos assim, vamos combinar que não precisa de inimigos. Então, a partir de hoje, o que eu vou fazer? Com gratidão, eu vou acrescentar a seguinte partícula antes desse pensamento e eu vou montar uma frase em voz alta, tá? Vamos lá, anotem isso porque isso é muito importante. Eu sou consciente do meu pensamento de... E eu coloco o pensamento, tá? Eu sou consciente do pensamento de que eu não consigo dar conta de tudo. Eu sou consciente do pensamento de que eu não vou conseguir entrar na escola. Eu sou consciente do pensamento de que eu sou idiota por fazer uma pós em psicologia positiva e agora não achar trabalho. Então eu vou acrescentar essa parte no meu pensamento, tá? Como a Lu está trazendo aqui, o dela: não vou conseguir dar conta de tudo que eu desejo. A partir de hoje, Lu, você vai dizer: eu sou consciente do pensamento que eu não vou conseguir dar conta de tudo que eu desejo, ok? Porque o que você está fazendo é simplesmente deixando muito claro para o seu corpo físico de que você entende que isso é um pensamento, que não é você, que não representa você, não é a sua realidade, é simplesmente uma ideia que passou pela sua cabeça. Então eu cobro consciência de que eu sou um ser superior capaz de analisar esse pensamento. É exatamente a forma como eu trabalho com os meus alunos de idiomas. Quando chega alguém e fala para mim: eu sou incapaz de aprender inglês. Primeira pergunta que eu faço: isso é um pensamento ou um fato? Ele me responde: pensamento. E eu falo: a partir de hoje você vai dizer que eu sou consciente do pensamento de que eu sou incapaz de aprender inglês. Agora, o meu corpo já entende que eu tenho consciência de estar pensando assim. Beleza, ficou claro para todo mundo? Porque eu estou trazendo isso para minha consciência, tá? O que todo mundo ensina? Pega esse pensamentozinho e joga longe. Sim, porque é uma bola de beisebol e eu vou pegar e, pimba, arremessar para o outro lado. Coloca esse pensamento num balão e sopra. E vai voar para o universo. São técnicas interessantes? São. Mas quando você não tem o treinamento e principalmente o apoio aqui, ó, do cérebro, nosso aliado e nosso maior inimigo, isso é muito vago. Então, primeiro você trouxe a consciência que esse pensamento existe, ok. Agora, nós vamos para a parte 2. Com gratidão, eu vou receber esse pensamento. A Lives eu sei que é, eu quero saber se tem mais alguém aqui que é fã de Big Bang, The Big Bang Theory, principalmente do Sheldon. Tem um episódio no qual eu acho que é a senhora Davis, que é a chefe do departamento de RH, chama ele para conversar com ela, e ele acaba entregando depois um livro para ela, que o título é Roots, Raízes, e que fala sobre a escravidão. Na boa intenção dele, né? Além daquela cena ser hilária e eu chorar de rir toda vez que eu vejo, eu sou a pessoa que eu gosto de sempre ir na raiz da questão. Tá? Então, assim, a partir do momento, ó, a Lu também é fã. Então, você deve lembrar dessa cena, e se não chegou nesse episódio ainda, eu super recomendo. Vamos para a raiz do problema. Então, o que tem a ver Big Bang com essa história? Olhar na raiz. Eu vou entender agora, então, com gratidão,
Por que eu sou grata? Porque eu já sou consciente de que eu tenho esse pensamento. E principalmente porque eu sei que esse pensamento não sou eu. Ele não me representa. Ele não é uma realidade, ele não é essa garrafa d'água. Ele é só um pensamento, como muitos que durante o dia cruzam a minha cabeça. Se eu estou dirigindo e um cara me fecha no trânsito, que pensamento eu vou ter? Provavelmente vai ser, nossa, que idiota, que imbecil. Isso significa que ele seja imbecil? Não. Significa que eu sou imbecil? Não, eu nem conheço ele, mas foi um pensamento que passou. Então, com gratidão, eu vou analisar o porquê desse pensamento. Lives, vamos citar com você. Você explicou um pouquinho que o seu pensamento foi que você não ia dar conta hoje. Esse foi um pensamento negativo, tá? Então vamos um pouquinho na raiz da questão. Por que você acha, agora que você já entende perfeitamente e é consciente de que esse pensamento não te representa, e você pode dizer a frase, eu sou consciente do pensamento de que eu não vou dar conta. Se eu te pedir para ir um pouquinho mais fundo, na raiz da questão, por que você acha que esse pensamento surgiu ali? Passou pela sua cabeça. Por que eu acho que ele passou pela minha cabeça? Isso. Devido a outros dias ter tido a mesma experiência de eu colocar muita coisa na minha agenda e ter finalizado o dia sem poder concluir tudo. E aí a lembrança desse outro dia, quando eu olhei e falei, nossa, não vai dar tempo, porque eu tenho a experiência prévia de que num dia anterior eu coloquei um monte de coisa na minha lista também de afazeres e não fui capaz de cumprir. Certo, maravilha. E agora entra a questão. Quando a gente vai para a raiz do problema, a gente está com uma oportunidade de solução, porque todo problema ele nada mais é do que isso. Uma oportunidade de fazer as coisas de forma diferente. Então já deixou de ser uma situação utópica, algo que passou pela minha cabeça, para se tornar algo real. Já aconteceu antes e eu não consegui. E agora é onde nós vamos solucionar, porque tudo na vida tem solução. Para você, o que você começaria a fazer seria colocar menos coisas na sua lista, menos atividades na sua lista. Então assim você começa a deixar fora situações que vão levar a que esse pensamento surja. Então percebam que é exatamente como eu trouxe, não tem como controlar o pensamento, mas eu posso evitar que ele apareça se eu evitar certas situações que me levam a pensar dessa forma, tá? Então, o exercício fundamental que eu faço é me dissociar do pensamento, ter consciência do pensamento, recebê-lo com gratidão e analisar por que eu estou pensando assim, porque aconteceu isso, isso e isso. Toda vez que acontecer isso, 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 esse pensamento vai aparecer. Se eu não quero que esse pensamento apareça, eu preciso parar, e aqui é uma decisão, de fazer as coisas que levam a esse pensamento. Certo? Tá ficando claro para todo mundo? Se alguém tiver qualquer dúvida ou quiser que eu faça esse exercício com você nesse momento, é só colocar aqui qual é o pensamento. E agora sim, do lugar de gratidão, eu já acolhi, entendi esse pensamento, e agora sim eu vou me libertar dele, de um lugar de gratidão. Como nós estamos em uma live no Instagram, eu não consigo fazer com vocês a vivência que eu faço nos nossos encontros do Zoom, tá? Para quem já é aluna da escola, eu vou estar pedindo para vocês que vocês comecem a... E quem não é aluna da escola também pode fazer, só que não vai me ter ali te guiando nesse processo. Que vocês comecem a cobrar consciência dos pensamentos negativos que passam pela cabeça de vocês no dia a dia e de quais são as consequências que esse pensamento negativo traz. Geralmente é consequência física, é tristeza, é ansiedade, é depressão. Por quê? O nosso pensamento, ele nunca é no presente. O pensamento sempre é do passado, e chega em formato de lembrança, ou do futuro. Se ele é do passado, ele tende a causar depressão, mágoas, ressentimento. Se ele é do futuro, ele tende a causar incerteza, medo e ansiedade. Mas não existe pensamento do presente. Ah, Jenny, existe sim. Se eu falar pisca, você vai piscar. Eu vou piscar, irei piscar no futuro. O segredo, entre aspas, para a nossa felicidade, ou para uma condição de vida mais saudável, emocionalmente falando e, consequentemente, fisicamente, é viver no presente. Então, eu quero que vocês anotem aí a prática e a lição que eu vou deixar para vocês. Seja você aluna ou não, você consegue fazer isso sozinha. Quem for aluna vai fazer comigo acompanhada e vai fazer a prática completa em formato de meditação e vivência. Toda vez que você sentir um pensamento negativo
e que você sentir que esse pensamento está te consumindo e está te causando tristeza, ansiedade, qualquer sentimento de vibração negativa, eu quero que você faça o seguinte exercício. O primeiro eu já te falei. Eu sou consciente do pensamento de que, e você coloca o pensamento e completa a frase. O segundo, você também já ouviu, e eu acabei de fazer com a Lives, que é você entender o porquê desse pensamento, o que aconteceu que levou a esse pensamento. E o terceiro, você vai voltar para o seu estado de presença imediato. Imediato. Então você vai fazer o seguinte, e Lives, eu vou fazer aqui com você também na prática para que fique muito claro. Fala para mim 5 coisas que você está vendo agora, nesse momento. 5 coisas que você consegue ver. Anotem aí, hein? 5 coisas que você consegue ver. Daqui, no meu ponto de vista, né? Sem ter que me mexer muito. De frente, assim, o celular, obviamente, que é onde eu estou para fazer a live. No fundinho, um pouco mais, a mamadeira do meu filho. 2, que tá aqui. A mamadeira. O armário da sala. 3, o armário. A janela. 4, a janela. E na janela tem flores. 5, flores. Perfeito. Nesse momento, Lives, enquanto você estava me citando 5 coisas que você conseguiu ver, no que você estava pensando? Na próxima coisa que eu ia citar. Exatamente. O pensamento, ele sempre é do futuro ou do passado. Então você tinha 2 opções. Ou você pensou no que você acabou de falar, ou você pensou no que você ia falar. Certo? Mas em momento algum você estava pensando no pensamento negativo que você teve. Porque o que eu fiz? Eu dei outra atividade para o seu cérebro. Assim como o nosso cérebro é preguiçoso, ele não consegue se desligar. Não tem como eu parar de respirar, se eu quiser. Não tem como eu parar de piscar, e não tem como o cérebro parar de pensar. A função dele é essa. Então, você vai ocupá-lo com outra coisa. Ao invés de focar no pensamento negativo, você vai focar no presente, no aqui e agora, e você vai trazer a sua energia, o seu corpo, o seu cérebro, a sua consciência para o presente, e você vai citar 5 coisas que você consegue ver. Esse é o exercício que você vai começar a fazer a partir de agora. Ficou claro? Ficaram com alguma dúvida? Essa, gente, é a real e verdadeira forma de se livrar de pensamentos negativos. Acolhendo, com gratidão. Com gratidão por ter a oportunidade de estar adquirindo esse conhecimento. Com gratidão por ter a percepção de que você não é o que você pensa. O que você pensa é simplesmente mais uma das inúmeras coisas que o seu corpo veio e surgiu para fazer, tá? E que você acolhe isso para entender o porquê desse pensamento e dessa forma evitar que ele continue se repetindo. Enquanto você não chega lá, você volta para o aqui e agora, para o momento presente, porque lembre-se, o pensamento ou ele é do passado ou ele é do futuro. E a nossa vida ela é no presente. E você faz esse simples exercício de citar 5 coisas que você consegue ver agora. Jenny, ainda assim não funcionou. Então, você baixa, depois de 5, você vai para 4. 4 coisas que você consegue ouvir. E você vai perceber que o seu cérebro vai ficar assim, o que eu estou ouvindo, o que eu estou ouvindo, o que eu estou ouvindo. Ele parou de pensar naquela situação negativa e ele começou a pensar, o que eu estou vendo, o que é o próximo que eu vou falar que eu vou ver. E depois os 4, o que eu estou ouvindo? Eu estou ouvindo o caminhão passar, eu estou ouvindo o avião. Gente, eu não estou ouvindo minha geladeira, será que estragou? É uma simples tática de distração do pensamento. Quem é mais inteligente, você ou o seu cérebro? O dia que você aprender a controlar o seu cérebro, você vai perceber realmente o seu potencial. Então eu espero que essa live tenha servido para vocês, que vocês a partir de agora já tenham um pouquinho mais desse conhecimento de neurociência, que vocês consigam aplicar na vida de vocês, porque é muito importante que nós não nos deixemos controlar pelos nossos pensamentos, principalmente para que nós possamos viver a nossa vida por completo. E isso só vai acontecer se nós estivermos presentes no hoje, no aqui, no agora, e focadas na nossa saúde, tanto física quanto mental, até porque o mental, ele é o que mais determina a saúde física. Certo? Lives, você já vai começar colocando em prática, que agora você também sabe essa ferramenta, e mais do que ninguém, você entende o poder, né, do pensamento para depois a fala, a ação e a cocriação da nossa vida. Exatamente. Muito útil essa técnica. Por isso que eu falo, ninguém, igual só falando você, no comecinho, quando você me apresentou, você falou, é especialista, né? Não sei se usa a palavra especialista, em cocriação, ou que é gratidão, coisas assim.
Você também, a pessoa, qualquer um de nós, sempre temos que estar aberto a aprender qualquer outra coisa, por muito que seja de um campo que Uhum. você domina. Porque o dia que nós dominarmos tudo, a nossa alma já não tem que estar aqui, porque nós estamos aqui para evoluir, para aprender. Então, nós nunca vamos ter aprendido tudo sobre um tema. Você nunca, desculpa te dizer, se você tem muitos diplomas, você nunca vai ser especialista em nada, 100%. Porque sempre haverá algo novo para você aprender. Então, você sempre tem que estar aberto a outras táticas, a outras práticas, a outras formas de fazer as coisas, né? E eu acho que somando, quanto mais você soma na sua vida, mais você vai evoluir e vai ser uma pessoa melhor. E o que você falou antes de gratidão, uma das primeiras coisas que nós temos que agradecer é sermos capazes de identificar esse pensamento para sair dessa bolha. Então, só por você ser capaz de identificar, você já tem que agradecer. Eu já tenho o conhecimento, eu já tenho a habilidade de identificar o pensamento negativo. Nossa, parabéns para mim. Agradeça, mas agradeça, se parabenize, porque você tem que ir crescendo junto o amor próprio. Só que também agradeça essa capacidade que a vida está te dando, que o universo, que a tua mente. Então, por isso que eu falo, sempre você vai ter um motivo para agradecer. Nem que seja você ser consciente de onde você está errando, do que tem a melhorar, etc. Essa consciência já é de se agradecer, porque muita gente é igual burro, vai assim na vida e não admite os próprios erros, né? Então, temos que ser Exatamente. gratos por isso. Exatamente. Todo dia é uma oportunidade, né? Mais uma oportunidade para evoluir, para se transformar, para aprender. Então, Exatamente. exatamente, é o que a Lu está trazendo aqui. Eu estou aberta a aprender. Gratidão por esse maravilhoso exercício. A Rosângela está dizendo, graças a Deus, adoro aprender. A Maria está dizendo, verdade linda, para a frase que você acabou de trazer. A Osmeri está dizendo, gratidão, beijos. A Lu colocou também, gratidão, foi uma live maravilhosa. A Manu trouxe, foi muito inspirador, muito obrigada. É isso, minhas queridas. A Clareza da Palavra está dizendo, obrigada por compartilhar, Jenny. Prazer foi meu, minha querida. Aqui temos também a Tânia falando do aqui e agora. A Lu está dizendo que infelizmente não é aluna, mas pode vir a ser, Lu, e vai ser muito bem-vinda e muito bem recebida por nós. Então, minhas queridas, foi um prazer estar aqui com vocês. Gratidão pela partilha, gratidão pelo tempo de vocês. Dizem que tempo é dinheiro, mas na verdade não. Tempo é o nosso bem mais precioso, porque o tempo perdido nunca mais se recupera. O dinheiro, sim. O dinheiro, ele se recupera, mas o tempo não. Então, gratidão pelo tempo de vocês. Fica aí a lição e saibam que eu vou cobrar, porque eu sou dessas. Vou perguntar por aí depois se vocês estão fazendo esse tipo de exercício para conseguir ter mais discernimento sobre a questão de como os nossos pensamentos acabam moldando a nossa vida e nos levando muitas vezes para caminhos que nós não queremos e que nós não viemos viver e experienciar nessa vida. Todas estamos aqui para evoluir, cumprir a nossa missão na Terra, nessa existência, e saber identificar e gerir um pouquinho os nossos pensamentos, sem dúvida, vai nos ajudar a que seja uma existência muito mais leve. Então, um beijo enorme, um abraço de 20 segundos em todas, e nós nos vemos no nosso próximo encontro. Um beijo a todas. Até a próxima.